Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de João, 1 João, glória a Deus. 1 João capítulo de número 4. Primeira de João, você que está acompanhando de casa, entrou agora, participe conosco, faça seu pedido de oração, mande seus comentários, esteja conosco. Estamos interligados hoje, não só pela internet, mas pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai falar contigo, como vai falar conosco aqui hoje. Quantos creem, digam amém? Graças a Deus. Primeira carta de João, o apóstolo do amor. Versículo de número 12 e o verso de número 18. Nós vamos começar com esses dois textos. 1 de João 4, 12 e 18. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o amor perfeito, o perfeito amor, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Amém? Pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer menção de outros textos, outras referências nessa noite. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, eu queria que você se colocasse numa cena. Você tem o hábito, você gosta de imaginar, né? Tem gente que tem. Outro dia, alguém estava comentando que eu gosto muito de histórias, e eu gosto mesmo. Eu me lembro, né? Eu me lembro de eu pequeno, meu avô contando histórias. E eu ainda tenho as imagens que eram projetadas na minha mente através daquelas histórias. A gente estava chegando aqui no culto, e aí tem uma rádio aqui da cidade, né, uma rádio gospel, e eu sempre deixo ligado nela lá. E eu não sei porquê, né, mas tem hora que a programação foge um pouco. Eu acho que eles não estão conseguindo tantos aliados e precisa manter a rádio aberta. E aí estava assim, eu mudei, caiu num jogo de futebol. E aí a Priscila fez comentário assim, como que pode alguém ouvir um rádio? Eu falei, minha filha, tem gente que vai para o estádio, não é não, Edilson? Está assistindo e está ouvindo o rádio. Por quê? Porque tem uma riqueza de detalhes ali na narração, né? E eu comparo ela com a riqueza de detalhes que às vezes nós temos numa leitura, né? E quando eu fico sabendo que tem um filme, eu gosto muito de filme. Embora não assista quanto gostaria de assistir, né? Mas quando eu fico sabendo que tem o livro e tem o filme, aí primeiro eu leio o livro. Por quê? Porque senão você vai contaminado pela imagem que o cinema fez. Agora, quando você lê o livro, aí você cria as suas próprias, você projeta as suas imagens, o visual dos seus personagens de acordo com a sua imaginação. Então é seu. A experiência se torna um contato assim mais próximo, né? Então, isso, né, faz com que a gente às vezes, né, e é uma das preocupações que eu tenho, a exemplo, né, com o digital, com esse avanço tecnológico. Irmãos, eu me recuso a clicar naquele microfonezinho do Google e perguntar as coisas para ele, me recuso. Ué, porque não precisa nem saber ler mais, não precisa saber nem escrever mais, eu me recuso. Então, assim, são recursos, né, a escrita, a leitura, são recursos que a gente, às vezes, vai perdendo, né? A praticidade
né? Às vezes a gente fica falando em filme, né? Aí eu estou mais em casa nesse feriado, já assisti 2 filmes. E filmes bem épicos. E hoje a gente estava vendo um especificamente, eu e a Priscila lá em casa, mais cedo. E assim, eu olhando aquela época, né, ontem a gente estava assistindo um filme que a profissão do rapaz do filme era viajar de cidade em cidade e ler as notícias. Quem viu esse filme? Né? Aí a gente estava comentando ontem, relatos do mundo. O camarada montava no cavalo, viajava de cidade em cidade, aí ele lia a história. Ou ele lia uma história, ou ele lia as notícias, jornal antigo, ó. Né? E aí a gente fica imaginando, cara, como que era o mundo. E aquilo, o que me chama a atenção, é que aquilo prendia a atenção das pessoas. Em um período de guerra, né? As pessoas se reuniam num lugar à noite ali para ouvir a história. Aí você imagina um ambiente desse, irmã Rose, para ler a Bíblia, as pessoas lá presas, né, conectadas numa história. Então a gente não se conecta mais com histórias como a gente se conectava antes. Por quê? Porque a gente está muito visual. A gente quer imagem bonita, né? Antigamente assistia lá, eu que gosto de filme, né, assistia a sessão da tarde numa televisão preto e branco, chuviscando. Hoje se a imagem não for muito boa, não quero assistir não. Não podia chover. Travava, depois veio os DVD, a gente começava a assistir lá, e de repente o filme travava, porque ia arranhando, né? Hoje o negócio roda assim num padrão, Full HD, 4K, todo dia tem uma imagem melhor, e se a imagem não for muito boa, eu dá vontade de parar o filme, irmão. Eu estou confessando meu pecado. Dá vontade de parar se a imagem não for muito boa. Então a gente está se tornando muito exigente, e às vezes a gente perde a oportunidade de se conectar com histórias. Então se conecta numa história comigo aí agora. Pensa você descendo, né, uma grande descida. Pensa você em um lugar, né, de grande subida, grandes morros, grandes montanhas, uma estrada ruim, e você vai descendo. Não só você está, não sei o que você imaginou aí, né? Se você imaginou um ônibus, se você imaginou, a história é sua. A história é sua, a imagem é sua, a história é minha, a imagem é sua. Então você está descendo uma condução, ladeira abaixo. De um lado direito tem um abismo, né? De outro tem um paredão de terra. E aí você começa a descer, você não está na condução do veículo. E enquanto você desce, de repente as pedras começam a se soltar, umas pedras começam a rolar ladeira abaixo, parece que a roda está muito próxima do abismo, e você vai descendo, vai gerando um sentimento aí no seu coração, e de repente, né, aquele veículo que você está descendo escorrega e parece que vai cair. Qual que é a sua reação? Vocês vão ficar parados desse jeito, na beira do precipício? Medo demais, né, irmã Lisete? O medo toma conta da gente. E o interessante é que as pessoas que já subiram e desceram nessa montanha, elas conhecem esse sentimento de medo que muitas vezes nos controla, que muitas vezes nos paralisa, e eles colocam placas. Cuidado com o abismo. Ladeira, né, curva no final da ladeira, ou como que é as placas aí que te assombram? As pessoas descrevem o perigo. Para quê? Pista escorregadia, o que mais? Curva perigosa, o que mais? Na estrada mesmo, curva perigosa. Né? Tem umas curvas que na foto é muito mais perigosa do que de fato passando por ela. Por quê? Porque essas coisas são colocadas ali para gerar medo, e o medo te controla, o medo te paralisa. Uma das maiores ferramentas de controle que temos é o medo. E o interessante é que, voltando lá na sua imagem, né, você descendo essa grande descida, você descendo essa montanha, em uma estrada muito ruim,
Quando você é tomado por medo, você transfere o medo. Por que, pastor? Porque você tem, Deus te fez assim. Ele colocou uma pequena amígdala, né, uma pequena glândula no seu cérebro, que ela tem a única função de ativar o medo. E quando essa glândula, né, que ela está lá para gerar, por uma questão de sobrevivência, para que você saia do lugar de risco, é instintivo, você vai fugir, você vai correr ou você vai atacar. Não tem outro jeito. Se você tiver com medo, essas são as reações. Ou você vai fugir, você vai correr, né? Você vai atacar. Mas quieto você não fica, porque o medo, de alguma forma, embora, né, desenvolvido, ele pode te paralisar também. Tem gente que na frente do medo paralisa. Quem lembra do Chaves? Quem lembrou, imaginou a cena. Quem não imaginou, procura no YouTube depois. Chaves com medo. E eu não vou fazer isso aqui, não. Mas olha só, às vezes o medo paralisa, mas essa reação, ela está aí e todos nós somos tomados por isso. E porque Deus fez assim, a gente funciona assim, né? Assim como medrosos somos também muito controladores. E porque somos controladores, queremos controlar as pessoas através do medo. A gente quer controlar as pessoas através do medo. A gente imputa medo nas pessoas. E como eu te falei, se você percebe um perigo, você está na condução, está no ônibus, ou está num carro pequeno, tem mais pessoas, você percebe o perigo e você é tomado pelo medo, o medo é transferido, né? Eu demorei a acostumar com os gritos que minha mulher dava dentro do carro, de vez em quando. E aquilo. Aí o medo dela era transferido para mim. Mas isso por quê? Porque ela tinha um trauma antigo, né? Que era porque ela passou por um acidente. Então todas as vezes, por exemplo, aí ela caiu numa ribanceira. Não machucou não. Caiu numa ribanceira, mas teve um susto muito grande. Isso produziu um medo, porque nem todo medo é fisiológico. Tem medo que é psicológico, é um medo aprendido. É um medo mental. E aí ela veio com esse medo, com essa carga de medo, né? Aí ela andava com o pai dela, que caiu na ribanceira, e casou com alguém que gosta de pular quebra-mola. Então, volta e meia, às vezes, né? Sem pular o quebra-mola. O quebra-mola. A batida foi num quebra-mola. Olha para você ver, irmãos, como que o medo é construído e te domina as suas reações. Então, quando via um quebra-mola, interessante que o trem é tão terrível, irmão, que tem vezes que eu estou viajando sozinho, eu acho que ela está dormindo. De vez eu acordo, o quebra-mola. Quem está conversando comigo? Quem fala comigo nessa noite? Né? Eu falo, mas achei que você estava dormindo. Mas ela está atenta ali. Né? Enfim, mas eu já melhorei nisso. Mas então o medo é transferido. Né? Você está lá descendo e tal, e você percebe, você fica com medo de cair. Talvez você nunca passou por um acidente, mas você vai olhando, vai imaginando aquela cena, e de repente você solta um grito. E o medo toma conta. Às vezes tinha alguém ali que não estava vendo, mas o medo tomou conta do veículo que você estava descendo. Todo mundo ficou com medo. E às vezes o medo te descontrola, porque com o medo é instintivo. Né? Você faz coisas numa situação de medo que você às vezes duvida. Né? Por quê? Porque ele é transferido naquela hora ali. Então nós transferimos muito dos nossos medos. E a gente começa a controlar as pessoas através do medo. Quantas vezes nós tentamos controlar os nossos filhos porque temos medo? Né? Você transfere o medo. Quantos de nós, muitas vezes, corrigimos severamente os nossos filhos simplesmente por medo? Às vezes eles nem fizeram, mas a gente corrige por medo de que eles passem por aquilo que você já passou, ou por aquilo que você não gostaria que eles passassem. Né? Você que é líder de um ministério, você é líder de grupos pequenos,
Né? Quantas vezes, por medo que a pessoa venha pecar, você às vezes age colocando medo. Quantas vezes nós queremos trazer as pessoas para a igreja, a gente quer trazer as pessoas para a casa de Deus, e aí a gente apresenta elas qual o abismo? O inferno. Ó, você vai para o inferno, hein? Ei, vai queimar no fogo do inferno. E isso é uma estratégia o quê? Às vezes você nem tem medo. Mas você tenta imputar medo para quê? Para controlar a pessoa, para colocar a pessoa no trilho, no caminho. Por mais que as placas lá na descida, na estrada, né, elas tenham um caráter educativo e de prevenção e de segurança, né, mas a sua reação quando você sente medo, não traz isso, não traz segurança, traz desconforto para a pessoa. Né? Então, as regras que são tidas para trazer segurança, por exemplo, no trânsito, muitas vezes, elas são transferidas como forma de medo. Né? Olha a carteira de cigarro, irmãos. Por que a gente apelou para isso? Porque mais nada deu certo, então vamos apelar, vamos botar medo nesse povo, ver se eles param. Quantas vezes você já falou para os seus filhos, ó, eu vou te levar lá no abrigo das crianças, eu vou te levar lá no asilo, para você ver o que é a vida ruim. Quantas vezes, irmão, eu cresci com medo da Maria do Saco, do Aó, do Bigodinho, embora o Bigodinho era perigoso mesmo. Porque tem gente que, eu estou falando que era perigoso, porque tem gente que gosta de brincar com medo, eu tinha uns primos que gostavam de brincar com medo. Parece que a gente saía na rua para andar de bicicleta, de boa, de repente eles mexiam com esses caras, e corria. E teve um dia, irmã Fátima, que um desses primos meu, ele não estava tão atlético, sabe? A bicicleta começou a falhar, quase pegou ele. Não dá para brincar, irmãos, com aquilo que é perigoso, eu estou te falando. Aí se eu vou deixar para você, quem ouviu, quem não ouviu, fica aí. Mas o medo é importante, irmãos, para a preservação da vida, sabe? Você está num lugar, né, pensando em andar de bicicleta, que a gente vai andar de bicicleta tem vez que tem ali indo para ângulo, tem uns cachorros ali, que é um cachorro inteligente, irmão. Ele só corre atrás de você quando você está cansado. Você passa para lá, ele fica quietinho. Já foi corrido por ele? Então vai o dia eu te avisar onde que é, para você guardar um pouco de energia na perna, porque quando ele percebe, quando você está voltando, você pode preparar para um pique. Não tem jeito. Então é importante correr, eu vou ficar? Não tem jeito. E tem hora que você tem que enfrentar o medo também. Teve um dia, a Valentina bem pequenininha, e eu querendo andar de bicicleta, comprei uma cadeirinha, né, coloquei lá e saí para andar com ela, próximo da cidade aqui pertinho, mas era zona rural. De repente, irmãos, a moita fechou as vacas, começou a olhar para nós assim, eu falei, e agora? E agora? Eu desci da bicicleta, olhei para ela, falei, vou correr não, hoje não tem como correr, não dava para correr. Tem vezes que não dá para correr do medo. Tem vezes que você tem que enfrentar o medo. Sabe, o medo traz muito desconforto. É isso que eu quero que você entenda. E que nós usamos muitas vezes de mecanismos de medo, de amedrontar as pessoas, como eu estava dizendo, as regras de trânsito, as leis, as placas, elas são para te trazer segurança. Né? Mas às vezes elas são colocadas para te trazer medo. Sabe, a palavra de Deus, ela é para nos trazer segurança. Mas muitas vezes ela foi apresentada com um mecanismo de medo. Por quê? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente é controlador, a gente quer controlar as pessoas. E às vezes a gente apresenta Deus como algo terrível, como algo a se ter medo. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas sejam controladas. A gente acha que para colocar as pessoas no caminho do céu,
Sabe, a gente precisa colocar medo nelas, senão elas não vão entrar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O medo te traz desconforto. O medo te traz desconforto simplesmente porque Deus te fez com uma essência de liberdade. O medo traz desconforto porque ele ameaça a sua liberdade. E Deus te fez em liberdade. Onde há o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus habita, aí há liberdade. Sabe, o lugar, o Éden, se a gente pensar, Deus fez um ambiente seguro. Sabe, e a liberdade foi algo que Deus colocou em você e colocou em mim. Foi Deus que te deu a liberdade. O ser humano tem liberdade. Sabe, por que você acha que Deus colocou ali no Éden, Deus colocou no jardim uma árvore que não podia comer do fruto? Para ameaçar? Para dar medo ou para castigar? Não. Por quê? Porque ele queria pessoas que o adorassem em liberdade, escolha, espontaneidade. Sabe, Deus sempre vai fazer isso com a gente. Deus sempre nos dá a liberdade. Mas sabe o que acontece? O que acontece é que nós somos criados numa cultura de medo, e o medo nada mais é, o controle por medo nada mais é que uma transferência do nosso medo. Você não fica com o seu medo para você. Sabe, você tenta muitas vezes controlar os filhos por medo, e aí você transfere o medo. A gente tenta controlar as pessoas por medo, e às vezes nós fomos educados, nós fomos evangelizados em uma cultura de uma igreja que imputa medo, irmãos. Em uma igreja que quer arrebanhar as pessoas por medo. E aí, para isso, a gente cria um Deus de justiça, um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus, sabe, punidor, punitivo. Você quer ver? Coloca a imagem que eu pedi aí, por favor. Alguém apaga a luz aqui? Essa imagem que vai ser colocada aqui é uma imagem que está rodando nas redes sociais aí. Eu vi ontem, de ontem para cá, vi muitas pessoas, vi pessoas e pessoas colocando essa imagem. Quem viu essa imagem? Não responde não, mas qual que é o seu pensamento sobre essa imagem? Hã? Quantos celebraram isso? Quantos celebraram o que não está mostrando a imagem toda, mas no topo da mensagem aí, eu não sei se você que está em casa está acompanhando, mas está escrito assim, a imagem completa, só para ficar bem claro que quem manda é Deus. Deus está on, eu vi os comentários aí hoje. Ou seja, houve um escárnio, por parte do mundo, aí depreciando, humilhando a figura de Jesus, um carnaval representando a vitória do diabo contra Jesus. Eu acho que é isso que essa imagem quer dizer, a imagem de cima. Zombaria contra Deus. No ano passado, foi 2020 mesmo ou foi 2019 essa imagem? Foi 2020 mesmo? Pois é, mas essa imagem é de 2020 mesmo? Mas enfim, o que acontece? Aí, Gálatas capítulo de número 9, fala, de Deus, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso colherá. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, é que a igreja, de uma forma geral, nos últimos 2 dias, celebrou o não ter o carnaval. Por quê? Porque Deus respondeu a essa afronta, a essa zombaria contra Deus.
mostrando que quem manda é Deus. Aí eu fico pensando e eu fico imaginando, sabe, irmãos, porque assim, eu sinceramente, eu não gosto de interpretar Deus dessa forma. E eu queria compartilhar meu ponto de vista com você sobre isso, baseado nisso. Porque olha só, vamos voltar um pouquinho para o texto. 1 João 4:12. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O verso 18: no amor não existe medo. Irmão, se Deus é amor, e no amor não existe medo, porque você está querendo dizer para mim que para castigar um bando de zombadores, não estou discutindo a postura deles, eu também vi e me indignei no ano passado. Mas você está dizendo para mim que Deus, para se vingar, né, desses zombadores, colocou a humanidade, dizimou parte da humanidade, colocou a gente nessa situação. Você está dizendo para mim que coronavírus, que Covid-19, que pandemia, esse mal que estamos sobrevivendo, é em função disso? Em função de uma zombaria no carnaval? Irmão, se Deus fosse dizimar a população, se Deus fosse dizimar o povo em função de afronta, em função de zombaria, não teríamos vivido até 2021. Porque coisas piores que essas já foram feitas. E quantas vezes foram feitas? Pastor, o senhor está discordando da lei da semeadura? Não, estou discordando da lei da semeadura não. Eu estou dizendo o seguinte, que a lei da semeadura é uma lei. Ela existe para quem acredita e para quem não acredita. Mas ela não é algo intencional da parte de Deus para castigar. Porque o que eu posso te garantir, que Deus não está feliz com o que nós estamos passando. E Deus não está sorrindo como muitos estão sorrindo na rede social. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 24. Provérbios, capítulo de número 24. O versículo 17 diz assim, ó: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Fica para mim essa palavra de aviso para você. O capítulo 17, o versículo 5 diz assim, ó: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, eu não estou aqui discutindo com você a lei da semeadura, eu creio nela, eu prego sobre ela, aquilo que plantar escolherá. Só que deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa, eu discordo que pandemia, e eu quero deixar isso bem claro, porque quando você imputa medo, o que a igreja está querendo dizer com isso? O que as pessoas estão querendo dizer com isso? Mexe com meu Deus não, está vendo? Irmão, nós temos que parar com essa cultura de medo, controlar as pessoas. Deus não usa desse mecanismo. Quantos filhos estão fugindo de casa porque sofrem pressão de medo, não são amados, não são acolhidos? Por quê? Porque estão em uma situação de pecado e são expulsos de casa. Eu nunca expulsei meu filho. Não, você colocou tanto medo dele que ele saiu de lá, não quis ficar mais lá. Você expulsou o medo, porque lembra que uma das reações inatas do medo é a fuga? Irmão, tem muita gente fugindo de Deus.
Sabe, esse protocolo, essa imagem que muitas vezes a gente vê sendo falada aí fora sobre a igreja, que Deus é mau, que Deus é isso, foi eu e você que criamos. Por quê? Porque o texto é bem claro, o texto está dizendo que Deus é amor. Eu não estou dizendo que você não terá consequências sobre o seu pecado. Deixa eu te falar uma coisa, a lei da gravidade existe para quem acredita e quem não acredita. A lei da gravidade existe, é uma lei, são leis que regem o universo. A lei da semeadura é uma como essa. Aquilo que você plantar, isso você colherá. Agora, isso não move uma intenção de Deus, porque a intenção de Deus, ela é em amor e é em salvar as pessoas, é em acolher as pessoas. Pastor, aonde que o senhor tirou isso? Eu tirei isso do texto que diz, de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Você está querendo dizer para mim que aquela sociedade antiga, sabe, de antes de Cristo, era melhor do que essa de agora? É por isso que eu gosto da história. Porque se vai estudar a história, irmãos, quando o apóstolo João, o apóstolo do amor, quando todos os apóstolos, quando a gente lê a Bíblia, né, às vezes a gente fala assim, a Bíblia é tão atual que ela fala dos dias de hoje, mas ela fala de problemas que já existiam naquela época. E nessa época que João escreve essa carta, João, que era o apóstolo do amor, existia uma galera que dizia que Jesus não foi homem. Então João vai escrever essa carta, e um dos propósitos era corrigir isso, era corrigir essa intenção. Irmãos, vai lá, vai ler sobre a igreja. Os piores problemas que existem já existiam naquela época. A única igreja que nós vamos ver, onde Deus de fato fala com uma igreja que era modelo, que era padrão, era a igreja de Éfeso. A única. As outras igrejas daquela época eram igrejas onde tinham problemas de prostituição, onde tinha problema disso, problema daquilo, problema daquilo outro, problemas que nós já vivemos nos dias de hoje. Sabe por quê? O que a Bíblia está dizendo? Olha só, presta atenção nisso aqui, isso aqui fecha o que eu vou falar agora. A reação do medo é a fuga. Se você imputa medo em alguém, essa pessoa quer fugir. Tem um monte de gente lá fora com medo de Deus. E é você, sou eu que estamos colocando medo nas pessoas. Sabe o que para mim, da onde que é tirado isso, da onde que é criado isso? Como eu disse, sabe, em medo. Sabe, a gente tem medo de perder as pessoas. A gente tem medo de perder as pessoas, porque ama, porque o amor de Deus, ele é perfeito. E Ele acolhe, mas o nosso amor é frágil. A gente tem medo, a gente coloca medo no cônjuge, a gente coloca medo nos filhos. Por quê? Porque tem medo de perder. E a gente acaba expulsando, mandando embora. Sabe por quê? Porque a ação do medo, quando você coloca medo em alguém, é fugir, é distanciar. Sabe, mas quando você ama, essa pessoa é colocada num lugar seguro. Acolhimento, isso acolhe, isso chama para perto. Sabe, chama para perto, me dá repúdia. Dá repúdia. Sabe, vê esses coronéis por aí que se dizem pastor, colocando medo em todo mundo. Colocando medo em todo mundo. Se quiser pregar na minha igreja, vai ter que tirar a barba, irmão, dá vontade de deixar ela lá no umbigo. Porque se eu depender de pregar tirar minha barba para pregar na sua igreja, Deus vai ter que mandar um anjo aí. Porque eu não vou. Estão mandando o povo embora da igreja. Sabe? Presta atenção, um olhar acusador. Tem tomada não, filho. Um olhar acusador, acusativo. Sabe? Não pode isso, não pode aquilo, e manda as pessoas embora. Ei, Deus vai, sabe, porque quando você se sente seguro, sabe, quando as pessoas vêm para a igreja e elas vêm para a casa de Deus, elas conhecem a Deus de fato, Deus de amor, elas são capazes de abandonar qualquer coisa
para viver nesse lugar. Sabe, quando você ama alguém de fato, você larga qualquer coisa para viver com ela. E eu estou falando do seu amor imperfeito. Estou falando do seu amor imperfeito. Você larga tudo. Sabe, para viver. Por quê? Porque o amor abraça. Porque o amor, a Bíblia está dizendo que nós seremos aperfeiçoados em amor. Que amor é esse que não perdoa? Que amor é esse que fica escolhendo, que fica selecionando as pessoas pela aparência, pelos que elas fazem, pelo que deixa de passar? É certo, irmão, que Deus, Ele se recusa a deixar você viver uma vida de pecado que está te destruindo, sabe? Mas a estratégia de Deus é amor, é acolhimento, é segurança. Deus abraça, Deus ama. Deus não é como eu e você. Deus é como o pai do filho pródigo, sabe? Que o filho chega, ofende, fala que não quer mais ser filho, que quer ir embora. E o que ele faz? Deixa ir, sabe por quê? Porque lá na frente o filho pródigo descobriu que na casa do pai tinha o amor. Ele já sabia o que era o amor. O amor de Deus, ele nos constrange. Sabe por quê? Porque Adão vivia num ambiente de segurança, onde ele era amado, olhado nos olhos. Deus se relacionava com Adão. No dia que Adão pecou, a Bíblia diz que Deus chegou no Éden para pegar Adão e colocar de castigo. Foi ou não foi? Foi assim que aconteceu? Deus chegou lá então com uma pinhola muito grande. Foi isso que falou? Deus chegou procurando Adão. Veja que Deus não se desequilibrou. Veja que Deus não está com medo. Adão estava onde? Escondido. Por quê? Porque ele sabia que tinha pecado. Ele sabia que tinha errado contra o pai. O pai o amava. E quando você é amado, quando você erra, o amor te constrange. É difícil olhar para quem você ama quando você erra contra ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os 2 maiores mandamentos da Bíblia, eles estão atrelados. Quem se lembra quais são os 2 maiores mandamentos? Jesus pegou 10 mandamentos e converteu em 2. Quem lembra? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Deixa eu te falar, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de justiça, mas a justiça é dele. Ele não mandou nós sermos justiceiros, ele mandou a gente amar. Você nunca vai ver Deus abraçando alguém nas ruas. Você nunca vai ver Deus se relacionando em amor como havia no Éden, que Deus descia e Deus se relacionava com Adão. Olha lá, agora apareceu direito, ó. Só para você entender quem é que manda. Irmão, você é humano demais. Você é carnal demais, irmão. Quem quer provar que manda é você, cara. Amém. Para você que não ouviu, está em casa, a irmã participando aqui agora, comentando que ela fez algumas leituras, e a leitura menciona o ponto de vista das escolas de samba, como ela mesma disse, não defendendo. E o meu propósito aqui também, né, pegando o gancho dela, não é defender ninguém. Eu estou falando da sua postura enquanto cristão, é do seu posicionamento.
sabe, do seu posicionamento. Sabe por quê? O que vem, muitas vezes, é dor, irmãos. Porque se essa pessoa errou drasticamente, e eu considero que ela errou, por mais que tenha justificativa, mas eu considero o ato errado, né? Qual que é o meu sentimento com essa pessoa? De piedade, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que eu preciso amar. Aí como que eu vejo o pecador pecando, eu sinto raiva e falo que isso é em nome de Deus? Como que eu vejo as pessoas, né? Como que eu vejo parte da humanidade sendo dizimada? E eu posso me alegrar com isso? E virar e falar, aí, ó, tá vendo? Meu Deus manda, irmão, temos que parar com essa cultura de teologia da vingança, vingança gospel. Parte dos nossos hinos falam sobre isso. O Salmo de número 23 diz assim, ó, que o salmista pede, Senhor, coloca diante de mim, uma mesa na presença dos meus inimigos. Coloca uma mesa na presença dos meus inimigos. Deixa eu falar um negócio para você, eu não sei você, mas eu só sento na mesa com quem eu quero me relacionar, com quem eu tenho um relacionamento de intimidade. Eu jamais convidaria, eu jamais pediria para colocar uma mesa para eu sentar com os meus inimigos, a não ser que eu tivesse de fato o propósito de fazer uma reconciliação com eles. O que o salmista está dizendo, ele não está dizendo que o Deus dele é mais forte e que o Deus dele vai humilhar os demais, mas isso é uma consequência natural, porque ele é rei dos reis, ele é do Senhor dos senhores. Mas estamos todos no mesmo barco, porque da mesma forma que essas pessoas erraram, eu erro, você erra todos os dias. Você também peca, você também carece do perdão de Deus. Sabe, eu tinha uma dificuldade muito grande lá no início da minha conversão de orar por quem não era de fato convertido. Sabe, já que eu pedi oração, eu vou orar para essa pessoa aqui. Aí ela vai curada, depois vai pagar promessa para um santo lá porque foi curada. Eu estou falando de mim. Até que um dia Deus me disse, Deus me falou, deixa eu falar para você, vós sois o sal da terra, o propósito do sal também é conservar. Deixa eu falar uma coisa para você, esse mundo só não foi dizimado ainda, não acabou. Sabe por quê? Porque existe uma igreja na face da terra que ora, que busca a conservação das almas, porque a sua oração enquanto um carnaval acontece, é para que Deus tenha misericórdia, para que Deus não dizime pessoas em pecado, mas que elas antes sejam alcançadas pela graça, pelo amor de Deus. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. E o que eu estou querendo te falar é o seguinte, que temos usado mecanismo de medo, e porque temos imputado medo, temos perdido muitos, temos deixado de avançar. Não adianta dizer Maranata, ora vem Jesus, volta logo, se você continua imperfeito. E imperfeito por quê? Porque não foi alcançado em amor. A Bíblia diz que Deus é amor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí vocês me desculpam, mas eu não consigo entender alguém sendo visitado, cheio de Deus e arrebatado por Deus, no arrebatamento carregado de medo. Vocês me desculpam, mas eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Sabe por quê? Porque tecnicamente falando, fisiologicamente falando, mostra que o medo afasta as pessoas. A Bíblia está dizendo que é no amor que nós somos aperfeiçoados e que o amor precisa expulsar o medo. O verdadeiro amor tem que lançar fora todo o medo. Certa menina, em um terminal de ônibus, vendendo maçã do amor. As pessoas na correria derrubaram a bandeja de maçã, jogaram no chão. E as pessoas começaram a passar para lá e para cá, e ninguém parava para ajudar aquela criança. Um homem parou. Começou a ajudar ela, quando começou a ajudar, percebeu que ela era cega. Por isso ela estava com tanta dificuldade de pegar as maçãs. E ela, pegando aquelas maçãs e chorando,
E ela falou assim: minha mãe vai ficar muito triste. Minha mãe não vai entender. Minha mãe vai me colocar de castigo com as maçãs. E ela palpava, tentava limpar, tirar o pó, tirar a sujeira, colocar na bandeja novamente. Aquele homem colocou a mão no ombro dela e falou assim: não se preocupe, eu compro as maçãs. Você vai poder levar o dinheiro para casa hoje. Você não vai precisar ficar de castigo por isso hoje. E ele tirou do bolso o dinheiro, colocou nas mãos dela, se levantou. Aquela menina tentou apalpar, não viu mais o homem, gritou: moço! Ele olhou para trás e aquela menina perguntou: por acaso o senhor é Jesus? Aquele homem olhou para aquela criança e falou assim: não, eu não sou Jesus, mas eu sou um dos seus amigos. Deus quer fazer discípulos. Deus quer me ganhar, quer te ganhar em amor. Deixa eu falar um negócio para você, independente da sua situação, independente da sua condição de pecado, Deus é um ambiente seguro. Ele quer te acolher. Sabe, independente da sua santidade que você veste, deixa eu falar uma coisa para você. Se você terminou esse dia, se você tem terminado os seus dias sem se quebrantar e sem pedir perdão para Deus, deixa eu te falar uma coisa: você precisa conhecer Deus. Se você continua usando mecanismo de medo, se você assusta as pessoas, se as pessoas têm medo de você, ei, deixa eu te falar uma coisa: você tem que ser tocado pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quantas vezes as pessoas erram e a primeira coisa que vem na sua mente é: eu falei, eu avisei. Você quer provar que estava certo, sabe por quê? Porque estar errado traz uma situação de insegurança muito grande. Você sente medo de ser rejeitado, medo de ser inadequado, impróprio, medo de ser deixado, de ser deixada. Ei, Deus quer te visitar com unção de amor hoje. Eu queria que você ficasse de pé. Se você está em casa, coloca a mão sobre o seu coração. Eu espero que você tenha me entendido. Se você não tiver me entendido, assista essa mensagem de novo, que ela vai ficar gravada. Se ainda assim você não me entender, me convida para tomar um café. Eu quero estar relacionado com você, eu quero me relacionar com você em amor. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu queria orar com você hoje, sabe, para que Deus possa tirar todo o medo do seu coração e que você seja visitado com a unção de amor. Irmãos, para a gente fechar, eu queria contar mais uma história. Essa aconteceu comigo. Certa vez eu estava trabalhando com um colega, e aquele colega, ele é ainda, eu acredito, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas ele é adventista do sétimo dia. E a gente conversando um dia, e ele começou a falar do amor de Jesus para mim. E eu gosto de ouvir as pessoas. E ele falou assim: cara, as pessoas às vezes me confrontam, por que eu não posso comer carne de porco? E ele falou assim para mim, e eu expliquei para aquela pessoa que naquele dia, que não é porque eu não posso, mas Jesus me ama tanto, que se ele me pedir para não comer carne de porco, é muito pouco.
irmãos, aquele dia eu levei um tapa. Sabe quando você é nocauteado? Sabe quando Deus quer falar, Ele usa até uma mula, irmãos. Ele falou com Balaão através de uma mula. Sabe, esse para mim é o padrão de relacionamento com Deus. Porque quando você é abrigado, porque nada atormenta a humanidade mais do que o medo. Nada nos descontrola mais que o medo. E quando Deus te ama, quando você é instrumento de Deus, quando você acolhe alguém, quando você fala para ela: olha, filha, aumenta um pouquinho dessa saia. Olha, às vezes você não precisa nem falar, irmãos, porque o Espírito Santo vai incomodando a pessoa. Sabe por quê? Porque ela quer ser conhecida de fato como amigo de Jesus. Porque o relacionamento, sabe? Porque ele quer ser igual, ele quer ser padrão, ele quer imitar. Sabe, as crianças, elas imitam, nós imitamos, nós procuramos imitar quem a gente admira. É por isso que você, quando criança, queria ser um super-herói. É por isso que você via aqueles filmes, você via aquelas imagens e você queria ser igual aquela pessoa, imitava, se vestia. Por quê? Porque você produz uma admiração. E não tem arma maior que o nosso Deus, Ele tem do que o amor. Sabe por quê? Porque o perfeito amor é nele, ele é amor. E você está deixando de usar o amor de Deus para usar uma ferramenta humana que é o medo. Coloca a mão no seu coração.